Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia 27 de março de 2022. O tema hoje é defeito. Antes de falar sobre isso, meu nome é Josiane Ramos Ferreira, sou psicóloga e psicanalista, são todos muito bem-vindos a esse momentinho de reflexão. Lembrando nossos grupos de estudo em Winnicott, grupos de supervisão em Winnicott para profissionais e estudantes de psicologia e psicanálise. São todos muito bem-vindos. Você já ouviu falar, por exemplo, assim: ah, ninguém é perfeito, todo mundo tem defeito? Essa é uma frase conhecida, não é? Eu particularmente não gosto dessa frase, porque defeito significa falha, aquilo que não é perfeito, imperfeições. Eu gosto mais da ideia que cada um de nós temos características, tanto emocionais quanto físicas. Há pessoas que têm uma mente ligada na perfeição. Então ela sente que ela tem defeito e que aquele defeito precisa ser modificado e que ela precisa chegar numa ideia que ela tem de perfeição. E quando uma pessoa tem esse pensamento, a vida dela fica nesse alvo que tem que tirar esse defeito, modificar essa característica. Nem é característica para ela, né? É um defeito, seja físico quanto emocional. Uma pessoa que, por exemplo, vou dar um exemplo, uma pessoa que ela quer ficar bem magra, igual tal pessoa. Esse é um pensamento de quem tem uma ideia de defeito. Ah, tenho defeito, se eu melhorar isso, eu vou ser feliz. E quando a pessoa tem esse tipo de pensamento, ela tem uma comparação. Para eu ser feliz, eu tenho que ser igual tal pessoa. Por exemplo, essa questão, eu tenho que ser magra, igual determinada pessoa, porque esse é meu defeito, eu preciso emagrecer, preciso ser igual a tal pessoa, porque sendo igual a tal pessoa, eu vou ser feliz. Isso, gente, existe, tem pessoas que pensam dessa forma. Então, quem caminha muito na questão do defeito e da perfeição. Então, preciso ser perfeita, preciso ser igual. Consequentemente, tem essa comparação com o outro. Então, por esse viés de pensamento, a pessoa vai fazer de tudo para atingir, por exemplo, aquele corpo. Ela vai ficar com isso na cabeça, batendo nisso o tempo inteiro, colocando isso de dia, de noite, todo o tempo na vida dela, ela só vai pensar nisso. Porque ela acredita que quando atingir esse alvo será feliz. O que acontece daí? Se a pessoa atinge aquele alvo e ela vê que ela não ficou feliz por isso, que isso é muito comum acontecer, né? Então ela acha que tem que mudar então outra coisa em si e passa aí a vida tentando mudar uma outra coisa nela, e depois é uma outra coisa, e depois é uma outra coisa, e não se sente feliz. Quando entendemos, gente, que nós temos características, não vamos pensar nesse caminho de defeito e temos que melhorar defeito para sermos felizes. Temos características e nós estamos num processo, né, de crescimento, de evolução, e essas características, elas precisam ser reconhecidas e enxergarmos o valor de cada característica. Lógico que podemos melhorar algo em nós, mas a partir deste paradigma, veja bem, isso é bem importante a gente refletir, a partir do reconhecimento das nossas características. Ah, mas a gente tem que aceitar e ficar paralisado onde a gente está? Não, a gente pode melhorar, mas tem que ser a partir desse paradigma. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem um porte, vamos imaginar uma pessoa que ela diz assim: eu tenho um porte de ser mais gordinha, pela estrutura da minha família, né, pelo que eu vejo de mim mesma, pelo que eu reconheço no meu sistema familiar, né? Então eu tenho um porte de ser mais gordinha, gosto de cuidar da minha casa, gosto de receber amigos, gosto de relacionamentos, por exemplo, na escola eu tinha bastante amigos, né? As matérias que eu gostava eram humanas, eu tenho, por exemplo, dedos curtos nas minhas mãos.
e eu sou de um temperamento mais extrovertido. Veja que eu falei várias características, tanto físicas quanto emocionais e relacionais. Uma outra pessoa que ela pode dizer assim: tem um porte para mais magro, porque tem essa característica na minha família. Eu gosto de cálculos, gosto de viajar, mas só gosto mais de viajar com a minha família. Eu tenho os pés grandes, sou uma pessoa mais introvertida. Entende? Cada um tem as suas características. Nós não estamos falando de defeito, e sim de características. Ninguém vai ser tudo ou ter tudo. Por isso que a ideia de defeito pode trazer uma outra ideia de que tenho que ser tudo e comparado a alguém. Quando a gente pensa em característica, não tem comparação com o outro. A gente pode até admirar uma pessoa ou outra, mas não se compara, porque a gente está no processo de reconhecer nossas características. Aí a gente vai podendo se sentir bem na nossa própria pele. A gente pode reconhecer o nosso jeito, o nosso corpo, quais são os nossos pontos fortes, né? E a gente precisa caminhar nesse sentido de reconhecer quem somos, saber que temos coisas em nós que elas são os nossos pontos fortes, aquilo que a gente sabe fazer muito bem. E tem pontos em nós também que não são pontos tão fortes, né? Isso eu falei até no vídeo anterior, que quando a gente reconhece isso e a gente consegue ver a beleza no outro, e daí a gente pode ver que o outro pode nos ajudar naquilo que não é o meu forte. Então a gente reconhecer nossas características, saber que a gente não é tudo e tá tudo bem, né? Mas aí onde que fica a parte de que nós podemos melhorar? Claro que nós podemos melhorar coisas em nós, mas não para ser igual ao outro, mas sim para nos sentirmos melhores, mais integrados conosco mesmo, com as nossas características, com os nossos pontos fortes, não tão fortes. Vou dar um exemplo também. Gostaria de ter mais amigos, porque sinto isso em mim, que eu não tenho tantos amigos e gostaria de ter mais. Então, um exemplo. Sinto que me faria bem, né? Queria passar por essa experiência, mas eu não tenho muitos amigos, né? Então, isso é uma questão de um querer da pessoa e que ela tem aí na essência esse desejo, e daí a pessoa sente que tem alguma coisa. Muitas vezes a pessoa sente, nem sempre. Por que ela tem essa dificuldade de fazer amigos, né? Daí nós chegamos no ponto, por exemplo, essa pessoa que ela tem as características dela, tá reconhecendo, sabe dos pontos fortes, dos pontos que não são tão fortes, mas ela sente que ela queria evoluir nessa questão de ter mais amigos, e daí ela sente que tem alguma coisa que impede ela ter mais amigos, né? Daí a gente vai chegar no ponto, por exemplo, que quando criança, os adultos falavam para essa pessoa, quando ela era criança ainda: que menina chata, ninguém vai gostar de você, você nunca vai ter amigos na vida. Isso bloqueia a pessoa. Quando ela chega perto de pessoas hoje, já adulta, vem essas mensagens, tanto na mente quanto no sentimento, ou como uma sensação. Ninguém vai gostar de mim aqui, então ela se afasta. Então veja bem, isso não tem a ver com defeito, não tem a ver que ela quer ser igual ao outro, tem a ver com reconhecimento das características, e que isso é algo que precisa ser trabalhado nessa pessoa. Isso precisa ser alinhado dentro dela, né? Ela precisa ter uma integração dessa história. O que eu quero dizer? Desculpa, o que eu quero dizer para vocês? A gente precisa olhar para a nossa história de vida, olhar para essa criança que recebeu todas essas mensagens quando pequenininha, e entender que aquilo que foi falado para ela, que na época ela acreditou, porque criança recebe e acredita naquilo, hoje ela tem que entender que tem a ver com as dificuldades dos adultos em lidar com a situação, e daí eles não fizeram de um jeito que foi o melhor. E um padrão de falhas que a gente chama nesse sentido, né, um padrão de informações e de trato com a criança nesse sentido, vai fazê-la de um adulto, por exemplo, não muito relacionável. Quando a gente descobre isso e pode acolher essa criança e pode olhar para ela e ver a essência dela, a natureza dela, e que aquilo foi
um procedimento, foi uma ação, foi uma ocorrência ali da infância e que ela não é essa pessoa que ela imaginou que ela era até hoje. E daí ela vai encontrar a essência dela, ela se liberta disso. E daí ela faz um processo de integração dessa criança, acolhe essa criança para ela ser quem ela deseja ser. Por exemplo, uma pessoa cheia de amigos. Essa é uma das questões que trabalhamos em terapia. Se você reconhece isso em você, que você tem coisas que você gostaria de melhorar, não para ser igual ao outro, não porque é um defeito e você quer ser perfeito, mas nas suas características tem coisa que você sente que você gostaria que fosse diferente, falando agora do campo bem emocional, a gente tem que fazer uma compreensão da tua história de vida e de como você foi quando criança. Gente, é muito importante tudo que a gente viveu, até como bebê. E quando a gente vai entendendo isso e vai integrando, a gente vai alinhando, vai amadurecendo, vai evoluindo. Então pensem nisso. Se esse processo for difícil de ser feito sozinho, o que geralmente é, né, depende do nível que você está de evolução emocional, pode até conseguir fazer isso com você mesmo, mas muitas vezes vai precisar de ajuda de um terapeuta. Procure para que isso seja integrado, resolvido na sua vida. Tá bem? Vou deixar aqui meu contato, meu número é 19, eu sou aqui de Americana, 997461390. Uma ótima semana a vocês, até a próxima, um beijão!